Bora, vamos falar do Irã. Um pouco do Irã e do Oriente Médio, né? Falar um pouco da história, então, do Irã. Não vamos voltar lá no tempo da Pérsia, não, porque fica muito longe. Podemos para 79, quando cai o regime. Um pouco antes, vamos falar de 53. Isso que marca um pouco o ódio, né, que o Khomeini tinha dos Estados Unidos por causa do golpe de 1900, um deles, né, do golpe de 1953. Então, estava em ambiente de Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética de um lado, e lá o Irã, então, resolveu, então, ir contra os interesses americanos, ingleses também, e aí os Estados Unidos, via CIA, fez uma revolta lá, via a Operação Ajax. E nessa, então, o Shah Reza Pahlavi, ou Shah Reza Pahlavi, até hoje eu não sei a pronúncia na língua deles, ele então acabou ele já estava no poder, né? Não vou entrar em detalhes porque era um jogo de força do primeiro-ministro e tal. Aí o Shah Reza Pahlavi então fez uma aliança com os Estados Unidos muito estreita e com Israel também. Imagina só, a Savak foi treinada pelo Mossad. Savak era a polícia secreta política do Shah Reza Pahlavi. E o Shah Reza Pahlavi, infelizmente, ele estabeleceu uma ditadura lá. Não era assim um governo liberal ou uma democracia no estilo do Ocidente. Isso de 53. A partir de 53. De 53 a 79, o Irã, então, ficou muito aliado aos Estados Unidos e a Israel. Já era Irã, né? Já era Irã. Já era Irã, não era Pérsia. Não, já era chamado de Irã, já. Inclusive, o Shah Reza Pahlavi aparecia muito na mídia. Sim. Aparecia em reportagem. Ia para Paris. Ia para Paris. Era mediado. Era coisa de nível primeiro mundo ali. E havia um intercâmbio muito forte, militar. Os Estados Unidos cediam armamentos pro Irã e tal. Só que quando veio o governo do Jimmy Carter, anos 70, o Jimmy Carter pressionou para o Shah Reza Pahlavi abrir a economia, mas não politicamente, ou seja, manter um regime ditatorial e a fazer uma abertura política, dar certas liberdades, mas não políticas. Nisso aí gerou a chamada Revolução Branca. E aí da Revolução Branca começou a surgir protestos, e aí que entra o Khomeini. O Khomeini estava no exílio, tinha sido um perseguido político, ele estava na França, e ali então no meio desses protestos envolveram comunistas, liberais, religiosos, uma gama de pessoas que não queria mais aquele regime promovido pelo Shah Reza Pahlavi. E aí quando teve a Revolução de 79, inicialmente não se esperava que o Irã ia se tornar uma teocracia em um regime ditatorial como ele é hoje. Eles se aproveitaram, os religiosos se aproveitaram daquele momento e acabaram tomando poder. E o Shah Reza Pahlavi estava doente, né? Essa é uma coisa que acabou atrapalhando ele, estava doente, ele morreu logo depois de câncer. O filho dele estava nos Estados Unidos estudando e está hoje até ainda nos Estados Unidos. O filho dele quer voltar agora. Quer voltar, né? O Shah discursa muito. Então, mas deixa eu perguntar um negócio para você, professor, e pedindo desculpa para interrupção, porque é o seguinte, você estava falando da época do Jimmy Carter, que foi o presidente dos Estados Unidos, e ele falou assim, não importa o regime, o que importa é que eu quero comercialmente tirar uma vantagem daí. É mais ou menos o pensamento do Trump? Porque, por exemplo, na Venezuela, ele deixou o regime lá. Ele falou, não, pode ficar aí à vontade, porque beleza. É mais ou menos. Esse é o pensamento. Vamos fazer business e... Esse é o pensamento americano? Não, acho que eles divergem, sim. O Trump tem um perfil diferente do Carter, né? O Carter, né, tinha uma outra linha, acho que não é a mesma. Não. O Trump, ele está lembrando alguma coisa do Nixon, com a chamada teoria do louco, né? Fazer movimentos estranhos, declarações bombásticas que na realidade não seriam verdade para tentar ter algum ganho político. O Nixon usou isso lá na Guerra do Vietnã, quando ele disse para a União Soviética que ele ia usar armas atômicas para acabar com a guerra. Era mentira. Então, uns dizem que ele está se inspirando, né? Um blefe. Então eles dizem que o Trump está... Não queria estar embaixo lá desse. Não queria estar em Teherã com esse blefe dele, não. Mas desculpa te interromper. Não, imagina. E aí, então, houve o golpe, a Revolução Islâmica de 1979, lembrando que o Irã é xiita, né? E aí, então, o Ayatollah Khomeini surgiu como uma grande força, ele estabeleceu uma república sui generis, porque manda lá no topo Ayatollah, aí abaixo tem os guardiães, tem a guarda né, republicana,
tem a guarda que aliás é um exército paralelo, eles têm força aérea junto, marinha e exército. Quer dizer, eles têm o Irã tem 2 exércitos, um da guarda e outro do exército formal. E essa guarda controla 20% da economia do Irã, no mínimo. Então ele estabeleceu uma estrutura de manutenção de poder muito bem feita lá, é inegável. A guarda é do Ayatollah. É ligado ao Ayatollah. É tipo uma polícia dele. É a polícia dele, mas que se transformou numa verdadeira força armada paralela. E lá tem o Conselho dos Guardiães, né, que elegem aquele agora que ficou famoso aí porque bombardearam lá a Assembleia dos Peritos, né? Assembleia dos Peritos é que elege o futuro Ayatollah. Então tem uma estrutura hierárquica muito bem constituída no Irã. Então, teoricamente, os iranianos votam, tem parlamento, tem um presidente, mas na prática quem manda é o Ayatollah e os guardiães lá. Com perseguição religiosa, Por isso, bastante então. perseguição. Não, porque só um ponto, 79, começa a ter perseguição religiosa, que não tinha até política também, que até o Shah, ele era um ditador, mas não existia isso. Tudo bem, mas para a gente entender agora o momento, por isso não vai ser tão fácil essa entrada no Irã como foi na Venezuela. É outra história, porque eles têm muito mais estrutura, eles estão muito mais estruturados do que o regime, né? O regime aqui do nosso Maduro, do nosso amigo Madurão. Sem dúvida, não dá para comparar. Vai demorar essa guerra, professor? Vixe, ninguém sabe. Essa é a pergunta de $1 milhão, ninguém sabe. Se vai demorar muito, qual o resultado dela, se o regime vai cair, se não vai. Atualmente, pelo menos nas últimas notícias, Israel está apostando que o regime vai cair, que está com uma postura de sempre atacar os líderes, como uma forma de ameaça. Olha, vamos para a negociação. Que é lógico, falam que não estão negociando, mas nos bastidores sempre estão. Não existe isso, guerra sem negociação. Isso não existe. Existe a guerra que é divulgada pela mídia e existe um outro todo trabalho por baixo da mesa, que a gente não está sabendo o que estão discutindo e tal. Existe sempre 2 níveis em qualquer guerra, tem 2 níveis. Ô, professor, o senhor acha que tem os líderes, né? Estão lá, que eles têm certeza que aquilo lá é o certo para o povo. Tem o povo, que muitos nasceram já ali naquele regime e acham que aquilo lá é normal. Tem os antigos, né, que acham que concordam, outros discordam. Você acha que, tirando os líderes da jogada, abaixo deles ali, quem está na linha de frente, né, quem está lutando ali, pode haver como que eu posso dizer, um recuo e falar assim, não, vamos parar aqui, já derrubou quem manda, eu acho que vamos por outro caminho. Você acha que isso pode acontecer ou não? Ou a turma luta para manter o regime a qualquer custo? Não, pode acontecer sim. Tem essa guarda, pode ser que alguns dessa guarda sejam mais preocupados com as questões financeiras do que a manutenção do regime. Diz que muita gente já não está indo mais para posto de comando porque está com medo de... Aí, ó. Por exemplo, 20% da economia do Irã não é pouco, é quase entre 20% a 30%. Quer dizer, muita gente ganhando muito dinheiro lá na guarda. Certo. Alguns podem estar pensando assim, vamos fazer um acordo e manter os negócios. Exato. Né? Esse povo aí está muito radical, está acabando com os nossos negócios. Então, acho que os Estados Unidos e Israel esperam que não estou dizendo que pode acontecer um racha no Irã e ter ascensão de algum moderado que fala assim, não, então vamos conversar. E do povo também é uma rebelião? Do povo também se acredita? Parece que a maioria é contra. Sim, mas você acha que pode, junto com esses ataques, junto com os Estados Unidos e Israel, o povo também se rebelar e aproveitar esse momento? É isso que está apostando o Shah Reza Palé, o filho do Shah lá nos Estados Unidos. Ele, o Donald Trump e o próprio Netanyahu, né? Porque uma das iniciativas que eles tiveram, que foi uma ação do Exército, foi entrar dentro daquele aplicativo de reza para ter um apoio popular. Sim. Né? Como é que funciona para você a divisão lá? Porque a gente fica meio confuso, né? Tem os ayatollahs, tem a turma da geração Z que é contra o regime. Sim. Como é a divisão lá popular? Então, a maioria está contra o regime. Agora, lógico que pessoas do interior, que são mais tradicionais, os mais velhos, né? Os mais velhos. Que não querem saber. Os conservadores. Os da lata. Não querem mudança, que aliás apoiaram a Revolução de 79. Esses daí dão um sustentáculo para o regime, mas comerciantes não. Por exemplo, a revolta do final do ano passado, ela foi iniciada como um protesto comercial.
que os negócios estavam indo muito ruins por causa da política do Irã e tal. Então nós vemos uma classe de comerciantes descontente, nós vemos uma população, a maior parte dela insatisfeita com o regime, e nós temos aí a cúpula, tem vários ayatollah, não é um só, e que estão mandando sobre uma população que está sendo oprimida, né? O Reza Pahlavi espera que essa população vai se insurgir contra o regime. Se isso vai ter efeito ou não, não sabemos. A Europa quer ele, né? O Shah, né? O filho, Sim, né? filho do Shah. O Parlamento Europeu ele vai discursar, ele é um cara que Mas já esse Shah era meio picareta, né? O pai, velho. o pai, né? Sim, o pai era... Era meio ditador. Era meio, ditador, né? Também tinha perseguições, né? Políticas. Tinha, e religiosas também. Ele mandou o Ayatollah Khomeini pro exílio, né? Pra França. Então, para Ô, França. professor, mas não tem problema de virar outro Estado Islâmico lá? Porque esse é que é o problema também ali, né, do Oriente Médio, ali, que quando Tira um grupo, vê um pior. quando cai um cara muito poderoso, é difícil, né? A população, ela parece que ela gosta disso, né? Então, do ditador, do grande chefe. Boa pergunta. É que lá o Irã é diferente do Iraque, né? Porque o Iraque, ele é rachado, né? Uma parte xiita, uma parte sunita. O Saddam Hussein foi um ditador sunita contra uma maioria xiita, aliás, né? E lá foi diferente, a estrutura social do Iraque é diferente do Irã. Alguns analistas dizem que não haveria uma guerra civil no Irã que poderia dar margem para uma transição mais pacífica. E você acha que democrática? Aí já é outra história, eu não sei. É? Eu não sei. Eu Né? acho que os Estados Unidos e Israel ficariam contentes com uma ditadura que não fosse hostil a eles, como por exemplo a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é uma ditadura. Ela faz negócio com Israel e os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão até. de Abraão, né? Tinha... Os Estados Unidos gostam de colônias. Eles amam uma colônia. Professor, e o bloco geopolítico ali do Irã? Porque o Irã, ele é ligado, né, com a Rússia, com a China, e até então, a Venezuela também. Mas parece que... Qual que é o acordo? Porque esse bloco está deixando o Trump correr solto. Pega o Maduro e agora derruba lá o Ayatollah do Irã. E esse bloco geopolítico, ou qual foi o acordo que eles fizeram para deixar o Trump falar assim, ó, vai lá, faz o teu jogo aqui, o que foi acertado? Boa pergunta. Isso daí revela que esse bloco aí não é lá, tá muito coeso, não. Ou é tá tudo todo mundo preocupado com seus interesses. Fala assim, a Rússia está lá atolada na guerra da Ucrânia, fala, não vou me meter no Irã, só vou dar declaração. A China está com essas disputas comerciais com os Estados Unidos, não vou também me meter muito. Então parece que é muito esse lado. E o que é um dado também interessante de ser comentado é que o Irã faz parte dos BRICS, né? Sim, claro. Então os BRICS estão rachados, porque tem um lado que os companheiros. que condenou os ataques e tem outro lado que não, né? Porque a Arábia Saudita faz parte dos BRICS, os Emirados Árabes faz parte dos BRICS, a Índia também faz. O Brasil, né, tá meio que do lado do... condenou os ataques, né? Então o BRICS está rachado, é outro bloco também que está rachado, né? Então nós vemos que o Irã está meio sozinho aí nessa história, ele com ele mesmo. Ô professor, e nessa questão do Irã, assim, é realmente a questão de tempo. É claro que os Estados Unidos vai varrer ali do jeito que bem entende. E tem essa ideia que a gente não sabe ainda quem realmente vai liderar ali a nação. Provavelmente ainda vai ter dedo dos Estados Unidos. Você acha que para o Putin ter ali aquela localização, algo dos Estados Unidos ali, o Putin não vai fazer nada? Boa pergunta, ele vai querer fazer assim. O problema, ele vai poder fazer, vai ter condições de fazer? Não é mais o tempo da União Soviética. Sim. A União Soviética tinha os contatos, tinha KGB, tinha muitos aliados. Agora é uma Rússia enfraquecida. Sim. Tá lá na guerra da Ucrânia, tem problemas econômicos. Uma coisa é querer, outra coisa é poder. Se fosse no tempo da União Soviética, as coisas podiam ser diferentes. Mas lógico que não tá. Ele não quer que o Irã vá para a órbita americana. Isso é óbvio que não. E como business, o que interessa o Irã como a Venezuela, que fala muito do petróleo? Qual que é essa relação, né, que a gente fala muito, né, da geopolítica, mas o que de dinheiro tem nessa jogada, você acha, professor? Bom, um é o petróleo, né?
Petróleo, porque o Irã é um grande produtor de petróleo. Aliás, né, tem uns países comprando petróleo do Irã na surdina, preço com China desconto. compra bastante. China compra bastante, Paquistão, né, aquela vizinha. Então tem uns que estão ganhando, né, com esse petróleo barato. Né? Mas ali a região é delicada, porque o Estreito de Hormuz passa ali 20% do petróleo mundial. Né? Então tem grandes produtores lá. Então não... a boa parte do mundo que produz e quer que o comércio cresça, e quer viver com paz, não é interessante manter uma guerra ali no Oriente Médio, né? E mesmo por turismo, né? As companhias aéreas agora estão sofrendo. Dubai se tornou um dos maiores hubs do mundo. Tem agora um grupo de brasileiros que não está conseguindo voltar. Imagina o desespero, você está lá em Dubai e quer voltar e não consegue. Deus me livre. Meio de uma guerra, né, meu? Visitando o prédio mais alto do mundo e de repente começa um monte de explosão do teu lado lá. Então é um ano de Copa do Mundo, vale lembrar, né? Que estamos numa guerra, né? Vai ter a Copa nos Estados Unidos, tem muita gente preocupada com isso. Muita gente preocupada com o atentado terrorista nos Estados Unidos. Pode Sim, acontecer. isso aí é ruim para o mundo inteiro. Por quê? Porque agora a gente vai ter muito mais gente investigando as nossas viagens. Viagem internacional agora vão ficar com medo. Dobro de segurança. Alerta vermelho, aquela fila, aquela coisa. E terminar para o mundo inteiro é ruim isso, né, professor? É ruim, porque aí podem falar assim, o Irã vai querer se vingar com o atentado. Exatamente. Onde é que vão ser os atentados? Estados Unidos número 1, mas Europa também. Londres, Paris vão ser cidades visadas.